Bom, nós estamos de volta para nós estudarmos um assunto importante hoje. No estudo anterior, na última mensagem, nós estudamos sobre Josias, uma profecia que apontava para a vida, o reinado e a obra de reforma que o rei Josias devia fazer: destruir os bezerros de ouro criados por Jeroboão e queimar sobre os altares ali os ossos dos sacerdotes que oferiam incenso a esses deuses estranhos. Hoje nós vamos estudar sobre uma profecia que menciona o nome de um rei mais de 100 anos antes do seu nascimento. E a profecia chama ele de Messias. Não é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não. É um rei pagão que Deus chamou ele de Messias, ou pelo nome, que é o significado da palavra Messias. Hoje nós vamos ver, mais uma vez, a força da palavra profética. Você lembra o que Pedro falou? Que a palavra profética é uma candeia, é um farol que brilha em lugares obscuros, em lugares tenebrosos, direcionando os passos da igreja em direção à eternidade, no caminho certo. E nós temos que atentar bem para a palavra profética. Hoje nós vamos estudar sobre a vida deste homem que o próprio Deus chamou ele de Messias e também chamou ele de o meu pastor. Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, santificado, louvado, engrandecido, Senhor, seja o teu santo nome. Nos dá humildade, Pai. Nos ajude a viver humildemente na tua presença. Nos ajude a vencer o mal que existe dentro de nós, do nosso coração. Nos concede a tua graça para sermos, através dela, vitoriosos, como Jesus, teu Filho, foi. É o que te pedimos e te agradecemos pelo sangue do Cordeiro. Amém, Senhor. Amém. Amém. Eu tenho aqui uma Bíblia antiga, na versão corrigida. Ela foi me dada pelo irmão meu, irmão na fé, que já dorme no Senhor. E quando a gente vai para Daniel capítulo 9, e o versículo 25 diz assim, sabe e entende. O anjo Gabriel falando para o profeta Daniel. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Quando a gente vai para a Bíblia atualizada, que é a minha Bíblia, a Bíblia atualizada, na mesma passagem, que é Daniel, capítulo 9, o versículo 25, diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Na Bíblia corrigida, usa a expressão até ao Messias, o príncipe. Na Bíblia atualizada, usa a expressão até ao ungido, o príncipe. Por quê? Está errada? Não. A palavra Messias é uma palavra de origem hebraica, que quer dizer ungido. A palavra ungido é o significado da palavra Messias. Por que Jesus foi chamado Messias? Porque logo após o seu batismo, ao sair ele da água, o Rei dos Reis, o Senhor Deus, o soberano de toda a terra, ungiu seu filho com o Espírito Santo. Um espírito desceu sobre ele, na forma de uma pomba, e ele foi ungido rei de Israel. Então, a partir daquele momento, ele se tornou o ungido, isto é, o Messias. Na palavra, na língua hebraica, é usada a palavra Messias,
que quer dizer ungido. Na língua grega, onde o Novo Testamento foi escrito, é usada a palavra Cristo no lugar da palavra Messias, que também quer dizer ungido. Jesus Cristo ou Jesus o ungido, ok? Quando a gente vai para Isaías capítulo 45, existe uma profecia muito significativa, muito importante, sobre a qual iremos estudar hoje. Ela diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido. O que quer dizer ungido? Messias. Ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharam. O mais importante dessa profecia aqui, que revela o nome de um homem, é que essa profecia foi anunciada ou revelada através do profeta Isaías, que viveu mais de 100 anos antes do nascimento desse rei Ciro. Em outras palavras, o nome Ciro foi mencionado pela profecia mais de 100 anos antes do seu nascimento. Vocês lembram de Josias? O nome Josias foi mencionado mais de 300 anos antes do seu nascimento. E Deus havia dito: vai nascer um homem, descendente de Davi, chamado Josias, e vai queimar os ossos dos sacerdotes em cima desse altar aí. E se cumpriu exatamente como foi predito. E agora a profecia menciona mais uma vez o nome de um homem, Ciro, ainda chama Messias ou o ungido de Deus, mais de 100 anos antes do seu nascimento. Se você for para Isaías, no início, vamos lá para o início, vamos fazer uma pesquisa rapidinho aqui. Diz assim: visão de Isaías, capítulo 1, verso 1, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Então, ele teve o privilégio de viver no reinado de 4 reis, né? Quando você vai para o capítulo 6, ele marca ali o tempo no qual ele foi chamado para ser profeta. Ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então, no mesmo ano em que Uzias morreu, um pouco antes da sua morte, ele foi chamado para exercer o cargo profético, certo? Aí, ele, naquele mesmo ano, depois que ele já se tornou profeta, começou a profetizar e pregar e transmitir ao povo as mensagens que Deus lhe dava, o rei Uzias morreu, certo? Aí, no lugar de Uzias, Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Depois de Jotão veio Acais, depois de Acais, Ezequias. Depois de Ezequias, dentro de um desses reinados, surgiu essa profecia. Isaías profetizou a respeito da chegada de Ciro, onde Deus diz: Ciro, o meu ungido. Num desses reinados aqui, que a Bíblia não menciona qual foi. Se foi no primeiro ano já do seu chamado, foi o último ano do rei Uzias, se foi no reinado do rei Jotão, Zedequias, Acais, não se sabe. Mas se você fazer os cálculos, por quê? Porque depois de Zedequias, que foi o último rei aqui, mencionado aqui no livro, no capítulo 1, versículo 1, entra em vigor o filho de Ezequias, que foi Manassés. Só Manassés, que foi o homem que matou o profeta Isaías logo no início, né? Só Manassés reinou 55 anos. Depois de Manassés vem os outros reis, até o primeiro grupo ser transferido para a Babilônia por Nabucodonosor, que começa então os 70 anos. Durante esses 70 anos nasce Ciro. Então você pode ver que passa mais de 100 anos desde o lançamento da profecia até o cumprimento da mesma.
E hoje nós vamos ver algumas profecias, né, mencionadas pelo profeta de Deus, o mensageiro de Deus, Isaías, a respeito de Ciro. Certo? Você conhece a história de Ciro? Deixa eu contar aqui um pouquinho antes da gente entrar em detalhes aqui nas profecias que apontava para a vida, trabalho e o reinado de Ciro. Bom, Ciro, ele chega aos portões da cidade de Babilônia. O último rei da Babilônia, Belsazar, ouve que nos portões, aos portões da sua cidade, estava Ciro com os exércitos da Medopérsia. E ele então, confiado nos altíssimos e larguíssimos muros que protegia Babilônia e também no grande rio Eufrates, que também era uma grande proteção, ele desafiou os deuses dos céus. Ninguém entra aqui, vou desafiar os deuses dos céus. E fez uma grande festa naquela noite. E o problema dele é que ele desafiou o Deus errado. E ele não sabia que a profecia já tinha sido lançada mais de 100 anos antes daquela noite. De que naquela noite Babilônia deveria cair nas mãos de Ciro. A gente vai ver as profecias. E Ciro, então, fica ali, naquela noite, estudando. E o Espírito de Deus toca na mente dele. E ele tem a ideia de cavar ao lado do rio e desviar o curso. Nós vamos ver que até o secamento das águas havia sido profetizada. E ele tem essa ideia. E milhares de soldados persas começaram então a cavar ao lado do rio. E enquanto o rei bebia vinho nas taças sagradas naquela noite, enquanto o rei tremia diante da mão escrevendo ali o destino dele, do seu reino, Ciro estava com seus soldados desviando o curso do rio. O curso do rio foi desviado. O rio Eufrates, o canal que entrava na cidade, protegia a cidade, secou, porque quando o rio foi desviado, as águas que estavam lá foram embora e secou, e eles entraram pelo canal do rio. E naquela noite eles derrubaram a cidade da Babilônia. Agora, vamos ver o que a profecia havia mencionado sobre Ciro, a carta que Deus fez a Ciro 100 anos antes dele nascer. Vamos novamente para o capítulo 45. A primeira vez que o nome Ciro é mencionado na profecia de Isaías é no 44. 44 e o versículo 28. Deus está falando aqui através de Isaías sobre a reedificação de Jerusalém, que ainda não tinha caído, porque Jerusalém ia cair só dentro do ministério do rei, aliás, dentro do ministério do profeta Jeremias, que ia nascer muito tempo depois de Isaías. Mas aqui, Isaías já estava desvendando os mistérios do futuro para a sua igreja. No verso 25, Deus diz assim através de Isaías: que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras, enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucura, que confirma a palavra do meu servo, e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas. As cidades ainda não tinham sido nem destruídas. A profecia já falava de suas reedificações. E quanto às suas ruínas, eu as levantarei. A profecia estava falando das ruínas da cidade de Jerusalém, que aconteceria 100 anos depois.
O povo leu, talvez não entendeu nada, mas com o passar do tempo, quando começou a se cumprir, eles entenderam as profecias de Isaías. Isso no verso 26. O verso 27 diz: que digo a profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. A reedificação de Jerusalém e do templo está intimamente relacionado com o reinado de Ciro, né, e seus sucessores. Aqui menciona, logo no capítulo 24, no verso 27 e 28, pela primeira vez o nome Ciro, 100 anos antes dele nascer. E já no verso 27 diz: que digo das profundezas das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Essa ideia o Espírito de Deus colocou na mente de Ciro, 100 anos depois, quando ele estava ali diante do grande rio Eufrates. Vamos desviar o curso e vamos secar essas águas. E eles secaram. Então o secamento do rio Eufrates está na profecia que está intimamente relacionada aqui com o surgimento de Ciro. Agora imagine só, uns 40, 50 anos depois dessa profecia, Babilônia é invadida por Nabucodonosor, 40, 50, mais ou um pouco menos. Eu não fiz os cálculos aqui direitinho para transmitir para vocês, mais ou menos isso. Babilônia vem, destrói, né, o rei Nabucodonosor destrói, né, a cidade de Jerusalém e leva todo mundo para lá. Os que escaparam, né, porque a maior parte, 80, 90% morreram, né? Morreram à espada, de fome, etc. Poucas pessoas foram levadas em cativeiro. As pessoas que foram levadas, que eram remanescentes, pessoas dentre eles iam ser escolhidas por Deus para cargos proféticos, para exaltar o nome de Deus, como foi Ezequiel, Daniel, Azarias, Misael e etc. Esse povo conhecia as profecias de Isaías. Quando eles viram o clamor, o anúncio de que Ciro estava aos portões da Babilônia, eles clamaram. Quem clamou naquela noite? Aqueles que estudavam as profecias, aqueles que examinavam as profecias. Eles examinavam, claro, até o profeta Daniel examinava, sendo um profeta, um homem que decifrava códigos e coisas difíceis, ele foi e examinou. Quer ver? Vamos ver aqui no seu livro, para vocês terem uma ideia. Me parece que é no capítulo 9. No capítulo 9, isso. Aqui diz assim, ó, capítulo 9, verso 2. No primeiro ano do seu reinado, o reinado de Dario, né, que foi à noite, no mesmo ano em que caiu Babilônia, eu, Daniel, entendi pelos livros, está no plural, livros, que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias. Quantos livros tem o profeta Jeremias? Profético só um, né? E tem as lamentações. Mas os livros, quando ele fala os livros, então provavelmente ele examinou também outros livros, inclusive de Isaías. Ele examinava as profecias. O remanescente sempre examinou as profecias. Porque o que é profecia? É um farol que alumia em lugares obscuros. Então, quando eles viram Ciro ali, aos portões da Babilônia, eles clamaram: está chegando a hora do nosso libertamento. Por quê? Porque a profecia mencionava o libertamento através de Ciro. Olha a carta que Deus fez através de Isaías para Ciro, um rei pagão que ia surgir mais de 100 anos depois. Deus fez uma carta para ele. Pode ver que é diretamente para ele. Deixa eu começar a ler aqui onde eu já li, para você ver aonde Deus começa a falar o coração de Ciro. Olha, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Então ele está dizendo para quem? A Ciro. Entendeu? Assim diz ao Senhor
ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Aí ele começa a falar o coração de Ciro, ao coração de um homem que ia nascer mais de 100 anos antes e depois. Quando ele surgiu, que apresentaram as mensagens de Isaías para ele, aí ele ficou, não pode ser, não pode ser. O rei, o Deus de Israel falou de mim mais de 100 anos antes. Aí olha o que Deus disse para ele. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei, Deus falando para seu ungido, para Ciro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus um sobrenome. O sobrenome era Messias, ungido. O nome era Ciro, sobrenome era ungido, que quer dizer Messias. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus um sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba, até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Agora imagine você, um homem pagão que não conhece outro Deus, a não ser seus deuses nojentos ali, né? De pau, de pedra, de ouro, de gesso. De repente, chega alguém e apresenta um relato de um Deus que não pode negar, e ele olha e vê, busca nos arquivos, busca nos registros, e é intacto, é antigo, e ele vê que realmente um Deus de um povo que ele, né, que está sobre a sua jurisdição, agora esse Deus está falando com você e falou com você mais de 100 anos antes do seu nascimento. Certo? Se você, no capítulo 45 ainda, quando você vai para o verso 13, diz assim, eu na minha justiça, disse Deus, suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço, não por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Primeiro, a profecia dizia que Deus ia exaltar sobremaneira Ciro. Ia diante dele, quebrando as portas, conquistando os reinos para ele, endireitando seus caminhos. Segundo, a profecia dizia que Deus ia usar Ciro para libertar o povo de Israel. Por isso que ele é chamado de Messias, ou ungido de Deus. Por quê? Porque a obra do verdadeiro Messias, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, era libertar o povo de Israel e o mundo do cativeiro do pecado. Já Ciro tinha uma obra semelhante, mais ou menos semelhante. Ele devia libertar o povo de Israel do cativeiro babilônico. Ok? E é excepcional essa profecia. Passou mais de 100 anos, gente, e se cumpriu exatamente no tempo predito. Porque Deus havia dito através de Jeremias, olha, vocês que estão sendo levados, ele escreveu, foi uma carta para eles através de Jeremias. Meu povo, vocês aí pode ficar tranquilo, porque vocês não vão voltar. Vocês vão passar 70 anos aí. Vocês oram pela terra, porque a paz deles é paz para vocês também. E no final dos 70 anos, quando se cumprir 70 anos para a Babilônia, eu vou castigar a Babilônia. Só que a profecia dizia aqui que quem ia libertar o povo de Israel era Ciro. Será que ele profetizou também? Será que existe alguma profecia relacionada com a queda de Babilônia? Nós estamos no capítulo 45. Se a gente for um pouco para frente, deixa eu me ver aqui. 48, olha o que diz aqui. 48 e o verso 14.
Olha o que a profecia fala a respeito de Ciro e sua obra. Olha o que a profecia revela. Ajuntai-vos, todos vós, e ouvi, ponto de exclamação. Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? O Senhor amou a Ciro e executará sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. A profecia revelando a queda de Babilônia por Ciro. Mais de 100 anos depois, Ciro aparece aos portões da Babilônia. O povo de Israel que não estudava a Bíblia, o que está acontecendo? E agora? Vamos ser destruídos? Tem um rei aí chegando. Mas quem estudava as profecias e conhecia bem as profecias de Isaías em relação à libertação deles, em relação à destruição de Jerusalém, em relação à execução do plano de Deus, eles ficaram alegres quando ouviram: ei, Ciro chegou, está nos portões de Babilônia, está chegando o dia, está chegando a hora. Já passou 68 anos, porque segundo a irmã White, Babilônia caiu 68 anos depois em que o primeiro grupo foi levado para a Babilônia. 2 anos depois devia cumprir-se a profecia da libertação do povo de Israel, que era no final dos 70 anos. Está no Profetas e Reis, ok? E quando a gente vai para Daniel, olha o que o livro de Daniel revela. Daniel, que viveu e viu o cumprimento da profecia de Isaías, ele que estava por dentro da profecia de Isaías e recorreu novamente às profecias de Jeremias em relação aos 70 anos do cativeiro, final do qual Babilônia seria terrivelmente castigada por Deus. Olha o que ele falou aqui no capítulo 5, os 2 últimos versículos. A última noite da Babilônia, a noite na qual Babilônia caiu, aqui diz assim: naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Dario era o tio de Ciro. Ciro era o general dos exércitos e o futuro rei da Pérsia. Os 2 reinos haviam se fundido para conquistar a Babilônia. Com o poder de Deus e pela ajuda dos anjos celestiais invisíveis, mesmo eles sendo pagãos, Deus estava cumprindo a sua profecia, indo adiante, destruindo os reinos através de Ciro. E ele foi destruindo o reino aqui, outro ali, outro acolá. Segundo a profecia, eles destruíram a Lídia. Depois era um reino poderoso, outros reinos. Aí foi contra a Babilônia e destruiu. Com um tempo depois destruiu os egípcios, né? Representado pelas 3 costelas que estavam na boca do segundo animal, que era o urso lá da visão do capítulo 7 de Daniel, que representava a Medo-Pérsia. Então, naquela noite, Ciro desvia o curso do rio, conquista a Babilônia e seu tio senta e reina como rei dos Medos por 2 anos. No final dos 2 anos, cumpre-se então os 70 anos de cativeiro. E Dario, o rei dos Medos, tio de Ciro, morre. E Ciro sobe ao trono. E vamos ver agora o que ele fez no primeiro ano do seu reinado. Você pode ir para o último capítulo de Crônicas ou para o livro de Jeremias, né? Livro de Jeremias. Vamos para Crônicas, que é mais rápido aqui, é mais fácil de encontrar. Crônicas, o início também de Esdras também fala. Deixa eu ver aqui. A minha Bíblia pegou uma chuva uma vez, eu estava viajando com ela e a chuva caiu e molhou. Aí eu tenho muita dificuldade de abrir as páginas. Às vezes prega.
Aqui diz assim: porém, no primeiro ano, segundo as Crônicas, capítulo 36, a partir do verso 22. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, o rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Eu acredito que alguém mostrou a visão ou a profecia de Isaías para ele. Tu não me conhece, mas eu irei adiante de ti. E vou abater os reis, quebrar as portas, os ferrolhos de ferro, e vou te dar os reinos do mundo. E aqui ele reconhece. Você sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. Aqui diz assim, ó. Assim diz Ciro, o rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me fez e me encarregou de ele edificar uma casa em Jerusalém. A profecia dizia: eu edificarei Jerusalém, eu levantarei o templo. Através de Ciro, lá pode ler tudinho. Lá diz: edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Então aqui ele assina um decreto dando liberdade, libertando o povo de Israel, dando liberdade ao povo, né? Para que ele voltasse à sua terra natal. Você vai para Esdras, capítulo 1, diz a mesma coisa. Né? No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, é a mesma coisa. Eu acredito que a última parte dos crônicas, quem escreveu foi Esdras. Bom, nós vemos aqui, gente, o fiel cumprimento da palavra de Deus. O fiel cumprimento da palavra de Deus. Está aqui. Está aqui. Você sabe por que ele reconheceu que foi Deus? Porque Daniel, já bem velhinho, que viveu ali até o terceiro, a Bíblia não revela muito bem, mas diz que revela ele já vivendo o terceiro reinado de Ciro. Daniel, quando ele se tornou, ele entrou, né, atravessou o reino da Babilônia, o reinado dos reis babilônicos, entrou por Dario e morreu no reinado de Ciro, né? O terceiro reino, o quarto reino, a Bíblia não revela muito bem, mas diz que no terceiro reino ele ainda estava recebendo visões. Ele recebeu a última visão, que vai do capítulo 10 ao capítulo 12 do seu livro, no terceiro reino de Ciro. Então provavelmente foi ele que revelou a Ciro todas as profecias com respeito a ele. Podemos dizer profecias messiânicas, né? Porque foi chamado de ungido, que significa Messias. E a obra do Messias é libertar, dar liberdade. E ele aqui, através de um decreto, deu liberdade ao povo de Israel. Então, gente, precisamos estudar as profecias referentes aos últimos acontecimentos da história. A Bíblia diz que quando cair, eu vou ligar uma coisa com a outra aqui, para você ficar alerta. Quando cair a sétima e última cabeça da besta, o oitavo rei surge. Lá não fala reino, não. Esquece esse negócio de reino. Isso é coisa do capeta, esse negócio aí. O oitavo rei, essa é a expressão da Bíblia, vai surgir. E de acordo com o capítulo 13, 42 meses que ele vai governar o mundo. Dentro desse período, decreto dominical, o primeiro, o segundo, o terceiro, fechamento da porta da graça, a chuva serôdia, a sacudidura no seu auge, a igreja será terrivelmente sacudida. Entraremos para o período pós-tempo da graça, onde vai ser derramada as 7 últimas pragas, o tempo de angústia de Jacó, o decreto de morte marcando o dia exato da morte de todos os guardadores do sábado, e no dia marcado, um pouco antes de começar a matança, Deus então começa a libertar o seu povo através de sinais misteriosos, o sol escurecendo, depois o sol à meia-noite brilhando, e assim sucessivamente, até aparecer Jesus nas nuvens do céu. Então, nós precisamos estudar as profecias, e aceitar como a Bíblia fala, gente. Não há mistério.
Os mistérios, o próprio anjo revela os mistérios, só que nós somos bocóis, às vezes. Desculpa a expressão da palavra. Queremos explicar agora o que o anjo já explicou. Quem somos nós? Quem somos nós? Para explicar uma coisa que o anjo já explicou. Quando eu explico algo que você explica, por exemplo, nós estamos fazendo um estudo bíblico, aí você, é a sua parte, você vai explicar, eu digo, oh, espera aí, deixa eu explicar de novo. Eu estou automaticamente dizendo que você não sabe explicar nada. Vamos ser fiel a nosso Deus e acreditar inteiramente na palavra de Deus. Amém.